sou a professora Maria Andréa, conhecida aí pelos corredores como Prof. Drasta. Eu vou acompanhá-los no semestre com a disciplina de antropologia. Então, eu gostaria primeiro que vocês despissem esse preconceito sobre antropologia, que todo mundo é meio bicho grilo, essa coisa toda. Porque a antropologia, ela foca no estudo do ser humano em sociedade. Diga, qual de nós não vive em sociedade? E se a gente não estudar um pouco essa sociedade, e não pensar um pouco, não refletir sobre ela, como nós vamos viver? Como a gente vai conseguir sobreviver e desempenhar nossas atividades como profissionais? Não importa qual a profissão. Hoje já eu respondi a alguns alunos que postaram 2 dedinhos de prosa no nosso fórum para se apresentar e fui indicando para eles algumas leituras, como, por exemplo, a antropologia na contabilidade, a antropologia no supply chain, na cadeia de suprimento. Então, a antropologia está nas mais diversas áreas, inclusive na qualidade, por exemplo, no estudo do comportamento do consumidor, no estudo das nossas relações com os nossos bichinhos de estimação, que aí pode ter diversas implicações em diversas áreas, né? Um administrador já pode começar a pensar, realmente o mercado de pet cada vez cresce mais. Um advogado já começa a pensar, como estão essas leis de proteção ao animal? Como fica a responsabilidade dos donos de animais? Será que isso não pode ser um nicho de mercado também para um advogado, por exemplo? E será que eu, na área de educação física ou fisioterapia, não posso trabalhar com um animal junto para fazer com que o ser humano se desenvolva melhor nas atividades? Pensando num personal trainer, eu até acho que se eu botasse meus cachorros na volta me fazendo correr, o meu personal trainer seria mais feliz do que ele tentando me fazer andar na esteira sozinha. Mas, enfim, eu quero que vocês pensem em antropologia com um olhar mais tranquilo. E é assim que eu quero que seja nosso semestre. Eu já disponibilizei a unidade 1, depois vou passar um tutorial, até vou pedir perdão para vocês que algumas coisas eu vou estar falando que é de empreendedorismo, porque as salas são exatamente iguais, o que muda é o conteúdo. Então eu não ia ficar fazendo 2, 3 tutoriais para cada uma das disciplinas, tá? Mas eles são exatamente muito parecidos o que vai dar sequência agora nesse material. Em relação ainda, então, à nossa disciplina, eu preciso que vocês compreendam muito bem a parte de avaliação, porque às vezes tem muitas dúvidas sobre isso. Nós temos 4 módulos. Cada módulo a gente vai ter um questionário. Esse questionário é obrigatório ser feito, porque ele valida presença, 20% da presença, e nota de 0 até 1 ponto, conforme o seu resultado. E se você não tiver 75% ou mais de frequência, é reprovado, mesmo a modalidade sendo EAD. E a gente vai ver que sendo EAD, essa história de distância não funciona quando é comigo, porque eu vou estar muito próxima de vocês. Seja com web conference, seja por videoaulas, seja por WhatsApp, seja por Facebook, seja por nossas comunicações realmente dentro da sala de aula virtual, mas enfim, vou estar sempre próximo de vocês. Óbvio que não vou ficar 24 horas por dia atendendo WhatsApp e mensagens, por exemplo, pelo Facebook, que são meus canais particulares de comunicação. Mas eu gosto muito de ter a proximidade com os alunos, alguns de vocês até já foram adicionados por mim nessas redes sociais. Eu acho que as redes sociais mudaram a nossa forma de ser e de agir, então já é um efeito aí bem legal para a gente estudar de uma forma antropológica também. E se a gente consegue se comunicar tanto com tanta gente, por tantas redes sociais e por tantos meios eletrônicos e até caçar Pokémon pela rua agora, como é que a gente não vai conseguir se comunicar numa disciplina para EAD, né? Então vamos lá, gente. Bom semestre. Fiquem agora com o tutorial e depois um recadinho aí da Prof. Drasta na sequência. Tá bom? Um grande beijo e a gente vai se falando muito durante esse semestre.
Então vamos lá, gente, vamos ao nosso contrato pedagógico, né, na nossa disciplina de Antropologia e Cultura Brasileira, modalidade EAD, o que não significa distância entre nós. Notem que ali eu coloquei algumas figurinhas para a gente pensar um pouco sobre a quantidade de informação e a quantidade de pessoas, tipos, gêneros diferentes que a gente convive a cada dia. Eu gostaria que a gente pensasse nessa disciplina de antropologia como se fosse um jogo, como a gente estivesse brincando de detetive, que a gente precisasse buscar dicas, se a gente precisasse analisar uma cena de crime, alguma coisa do gênero, os motivos que levaram a cometer tal ato. Ou seja, estudar realmente o pensamento humano, as sociedades, para conseguir compreender por que elas agem de determinada forma. É uma brincadeira, que é um paralelismo com o que a gente vai estudar, né? Porque a gente não vai estar estudando crime nenhum, e sim comportamento social. Vamos buscar entender como se formou a consciência humana, né? E a cultura humana em si. Buscar compreender suas origens e sua evolução. Relacionar o desenvolvimento físico, material e cultural da humanidade, com suas características raciais, sociais, costumes, avaliando tudo que tem de igual, né, de similar e de diferença nas sociedades, identificando quais os fatores dos comportamentos diferentes de cada grupo. Isso vai explicar muita coisa sobre a gente. O que você gosta de comer? Quer fazer um banquete comigo? Vamos comer inseto? Ah, você não gosta de comer insetos? Ah, mas os insetos podem custar muito caro, inclusive, pois em alguns países são considerados iguarias, sem falar que eles têm muitos nutrientes. Mas a gente não gosta, mas tem quem goste. Então começam as diferenças. Eu acredito que você vai preferir um Big Mac, né? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picos num pão com gergelim. Mas sabia que também Big Mac é diferente por aí? Na Índia não tem carne não, exceto aqueles que são feitos com bife de cabra, bem apimentado. Na Noruega, salmão grelhado com ervas finas, chique. No Canadá, servem Mac lagosta. No Japão, hambúrguer de camarão, ou um que vai pirê de batata, couve e molho, katsu. Meio estranho esse nome, né? E para acompanhar, um milkshake de chá verde. No Chile, ele vem com pasta de abacate. Na Costa Rica, vem um bolinho feito de arroz e feijão. Nem é no Brasil isso, hein? E no Uruguai tem um Mac Huevo. Sim, um McDonald's feito de ovos. Então, que tal a gente comer um molho de atum ou uma crista de galo? Você acha que não conhece ninguém que já tenha comido isso? Os imigrantes, quando vieram para o Brasil, precisavam aproveitar 100% dos alimentos. E não estou falando dos escravos, estou falando de quem veio livre. Então, para aproveitar o pouquíssimo alimento que se tinha, o que se plantava e o que se criava, né? Nossos avós, principalmente de origem italiana e alemã, mais alemã, eles comiam na sopa, inclusive, crista de galo, entre todos os outros miúdos. Se você perguntar para um deles, eles vão dizer delícia. Mas isso é antropologia, não é uma aula de culinária. A gente vive em sociedade cada vez mais globalizada, então a gente precisa compreender os costumes que afetam o comportamento do homem. Para isso, nós estamos aqui, estudando um pouco mais de antropologia, e isso vai servir em todas as profissões. Dentro do nosso contrato pedagógico, nós vamos ter 3 web conferences, dia 2 de setembro, 30 de setembro e 28 de outubro. Nossas aulas são sempre às sextas-feiras, das 11h45 às 13h30, e as nossas webs serão nesses horários. Meu expediente virtual com vocês, todas as quintas eu vou ter respondido e-mail e todas as sextas eu vou ter dado feedback das atividades. Nós temos atividades avaliativas, 4 atividades avaliativas, que são 4 questionários. Esses vocês precisam fazer. Eles valem de 0 até 1 ponto e validam 20% da presença, mais a prova presencial, que valida de 0 a 6, mais 20% da frequência. E a G2, que eu espero que ninguém chegue até lá. Quanto aos questionários, gente, se você deixar de fazer 2 questionários, você já tem 40% de falta.
Logo, vai ser reprovado por frequência, porque você precisa ter 75% ou mais de frequência para ser aprovado. Então, os questionários, eu vou lembrar vocês mais perto das datas, mas já fiquem com essas datinhas na mente aí. 15 de setembro, 13 de outubro, 10 de novembro e 8 de dezembro, e eles não serão reabertos sob hipótese alguma. E as provas presenciais, 18 e 25, é uma prova só. A turma é que é dividida em 2, porque é muito grande. Então, é a mesma prova, questões diferentes, com o mesmo nível de dificuldade. E eu não tenho gerência para trocar essa data. Nós vamos usar sempre uma nomenclatura, notem, U1S1, para dizer que é unidade 1, semana 1. A gente está falando de 19 a 25 de agosto. Se fosse U1S2, seria a próxima semana. Todo o nosso conteúdo sempre vai ter, cada uma das unidades, 4 semanas, com exceção da última, que ela tem 6 porque tem as 2 semanas de prova ali no meio que não conta como conteúdo. Na primeira semana eu distribuo o material, na segunda semana tem uma atividade não avaliativa, que é opcional, faz quem quer. Depois, na terceira semana, a gente tem a webconferência. E na quarta semana, vocês têm o compromisso de fazer o questionário avaliativo e mais uma atividade normalmente de caça-tesouro, que também é opcional, faz quem quer, não vale frequência nem nota. Essas atividades que não são avaliativas não validam nota e nem presença. Então, cuidem, vocês têm mesmo que fazer os questionários e a prova presencial. Estas outras servem só para manter o contato com a disciplina. As atividades caça-tesouro nunca vão ter as suas definições junto da atividade. Elas vão estar espalhadas no material distribuído ao longo da unidade. Isso é para eu ter certeza que vocês acessaram 100% da unidade. Quando chegar na quarta semana, vocês só vão encontrar o local de postar um arquivo texto com o resultado da atividade. E a primeira atividade de caça-tesouro que eu deixo para vocês, e que já vai valer lá um arredondamentinho no final da nota, no final do semestre, é o treinamento de Blackboard. O time do NEAD disponibilizou 25 dias e horários para treinamentos para vocês. Então, vocês podem escolher qualquer uma dessas 25 dias ou horários diferentes, vão no portal do aluno, fazem a inscrição, comparece ao treinamento, assina a lista de presença e eu já registro que você fez a primeira atividade. Lá vocês vão ver essas telas, que são nossa sala de aula virtual. Notem o menu cinza, ele é muito importante, é por ele que vocês andam dentro do nosso sistema, dentro da nossa sala de aula. Primeira coisa, avisos. Cada vez que eu posto em avisos, eu também mando uma mensagem por e-mail, mas eles ficam arquivados aqui. É legal de entrar para ver o que tem de importante. Quando você precisa falar comigo, fale com o professor e com os colegas. Ele vai abrir 2 opções. Quando for para falar só comigo, fale pela opção de privado, que é a primeira. Quando for para falar com diversos colegas, uma dúvida que é para todo mundo, uma reclamação que você quer que todo mundo fale, fique sabendo, use os fóruns de dúvidas. E aí tem um para cada unidade. Então, essas são 2 formas de comunicação por dentro da ferramenta Blackboard. Unidade de conteúdo, vocês vão encontrar 4 unidades. Antes delas, eu ainda criei o cafezinho, que é um fórum para que cada um faça a sua apresentação. Eu espero que vocês entrem lá e façam suas apresentações. E na primeira unidade, vocês vão encontrar sempre o e-book, o vídeo e os materiais disponíveis. Para isso, eu depois vou mandar um tutorial passo a passo de o que eu pretendo que vocês façam na primeira unidade para ficar mais claro como se movimentar dentro da sala de aula virtual. E, gente, as minhas avaliações, esse é o resultado de vocês. Como vocês estão de frequência, que nota tem até agora, que atividades já fizeram, como é o feedback de cada questionário, o feedback que eu dou das questões não avaliativas, tudo vocês encontram dentro de as minhas avaliações. Entrem aí, brinquem, se divirtam, porque essa ferramenta é muito boa. O Blackboard vai nos ajudar muito no aprendizado desse semestre. Conto com vocês e não esqueçam dos treinamentos do NEAD.
Espero que tenha ficado claro para vocês em nosso contrato pedagógico. E para dar mais uma reforçada sobre a questão das avaliações e a importância que vocês têm que dar para elas, vou deixar vocês com um recadinho da Prof. Drasta. Até mais! Nos falamos aí durante o semestre. Olá! Eu sou a professora Prof. Drasta e vou acompanhá-los na disciplina de empreendedorismo. Nosso semestre será uma delícia! E por mais que você tenha ouvido falar de mim por aí pelos corredores, pode saber que eles não falam mal o suficiente. Eu sou muito pior que isso. Mas também tem um lado bonzinho dentro de mim. Mas não é grande. Então eu vou falar brevemente sobre uma coisa que eu gosto muito. Avaliação. Você sabia que para passar na disciplina, ser aprovado, você tem que ter nota 7 ou mais. E tem que ter uma frequência igual ou superior a 75%. E para tanto, você terá 4. 4 atividades avaliativas. Em cada módulo, você tem um questionário para responder, com uma data. E essa data não será prorrogada de jeito nenhum, porque você tem muito tempo até chegar ao final dessa data. Então, fique atento. Estas atividades, estes questionários, um para cada unidade, valem de 0 até 1 ponto. Você pode acertar 6 questões. Então, você tem 0,6. Você pode acertar 5 questões, você tem 0,5. Você pode acertar todas as questões, você tem 1 ponto. E assim sucessivamente. Logo, fazendo todos os questionários, você tem 4 pontos de 10. Mais uma avaliação presencial, que vale de 0 a 6 pontos. Em uma tacada só, num dia, que você vai lá e faz sua prova presencial. Isso significa que você está apto a tirar 10 na disciplina de empreendedorismo. Mas, como ao longo dos anos a gente vai aprendendo que nem sempre o aluno consegue fazer todas as suas notas através dessas atividades, eu faço em cada unidade uma atividade não avaliativa e que não vale frequência. E aí essa atividade fica lá dizendo, se você quiser fazer, faça. Se você não quiser fazer, não faça. Não é obrigatório, não vale nota e não vale presença. Mas se você fizer a atividade, Prof. Drasta pega um papelzinho, escreve o seu nominho e guarda no seu porquinho. Sim, eu tenho um porquinho. E quando chega no final do semestre, eu quebro meu porquinho e vejo quantas vezes o seu nome está lá dentro. E penso, será que ele merece um pouquinho mais de nota para passar nesse semestre? Se o seu nome estiver muitas vezes aqui dentro, talvez você mereça. Se o seu nome aparecer só uma vez nesse porquinho, ora, e nem engordou o porquinho da Prof. Drasta, por que eu vou dar uma nota? Não, você não merece. Então, as atividades não avaliativas são importantes. Além das atividades não avaliativas, você ainda tem uma atividade chamada caça ao tesouro. Cada atividade, caça ao tesouro, ela fica com as suas instruções escondidas no meio de todo o material didático da unidade. Eu não digo assim, olha,
Aqui onde você vai postar o material da atividade caça ao tesouro, você tem que dizer que empreendedorismo é blá, 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 blá. Não! Quando você está assistindo um vídeo, quando você está lendo o e-book, quando você está lendo um texto de material complementar, lá pelo meio o Profidrasta deixou. Se liga, pirata! Se liga, marujo! A atividade caça-tesouro desta unidade é... E você encontra as instruções. E lá no final da unidade, você encontra... Marujo! Você achou as instruções para a atividade caça-tesouro? Se você achou, poste aqui. Se você não achou, navegue por outros mares. Enfim, nós temos 4 atividades que são avaliativas, que podem validar até 1 ponto e 20% da frequência. Nós temos a prova, que valida até 6 pontos e mais 20% da frequência. E temos essa brincadeira de 4 atividades não avaliativas e 4 caça-tesouros durante o semestre. Vamos lá, que comecem nossas aulas.